Olá, que bom ter você aqui de novo no Claramente. Agradeço por sua audiência e por enviar as perguntas. Ao responder essas perguntas aqui no Claramente, algumas ficam para o próximo episódio. São muitas, né, e que recebemos e não dá para responder tudo de uma só vez. Então, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Simone Ramos enviou a seguinte pergunta: desde que começou a pandemia, eu tenho pensamentos acelerados na hora de dormir. Minha cabeça não para e quando a ansiedade quer dominar, oro muito para Deus me tirar dessa situação, pois é horrível querer dormir e não conseguir. Além de orar, há algo que eu possa fazer para dormir como eu dormia antes? Obrigado, viu, Simone, por sua pergunta. A pandemia causou sofrimento não só por causa das pessoas que tiveram Covid, mas também pelo medo da contaminação e incerteza sobre ser infectado e o que viria depois. Muitos profissionais de saúde que atuaram na frente de batalha e ainda atuam, né? E pessoas que tiveram que ser internadas por causa da Covid, desenvolveram, muitas delas, o transtorno do estresse pós-traumático, que se manifesta através de recordações intrusivas persistentes, ou seja, a pessoa não quer pensar naquilo, mas as lembranças ruins vêm à mente. Ela pode ter também o que chama de hipervigilância, que é um estado de atenção, de sensibilidade e alerta que faz a pessoa sentir uma forte ansiedade, sendo que ela faz uma varredura no ambiente para ver se encontra alguma imagem, algum cheiro, algum som, pessoas ou comportamentos, outra coisa que a faça lembrar do trauma vivido. É um tipo de vigiar com muita ansiedade para ver se o perigo está ali perto de novo. Outros sintomas do estresse pós-traumático são pesadelos ligados ao evento traumático, uma evitação de coisas que possam estar associadas à lembrança do trauma. Por exemplo, a pessoa pode não querer passar na rua onde houve um acidente com ela ou com um ente querido e pode também não se lembrar de alguns detalhes do trauma, ou viver se culpando ou culpando os outros pelo sofrimento vivido. Pode ocorrer diminuição do interesse de participar em atividades que antes gostava. Pode ter dificuldade emocional de se conectar com os outros, irritabilidade persistente, também um comportamento autodestrutivo ou irresponsável. Pode ter dificuldade de concentração e perturbações do sono, como você disse que está tendo. Na pandemia, tivemos que vigiar para evitar contaminação com o vírus da Covid. Isso incluía, lavar as mãos frequentemente, usar álcool em gel, higienizar compras, usar máscara, evitar aglomerações e tudo causando ansiedade e estresse. Talvez você tenha ficado impressionada com tudo isso e foi ficando difícil relaxar para dormir. Talvez pensamentos trágicos surgiram em sua mente perturbando o sono. Agora que a pandemia aparentemente diminuiu, você pode pensar em coisas positivas como, por exemplo, você está viva, você tem uma casa para morar, você tem algum conforto para viver, tem pessoas que te ajudam. Cultivar pensamentos bons ajuda a aliviar a ansiedade e contribui para um bom sono. Pratique atividades físicas ao ar livre, porque isso auxilia na higiene do sono. Diminua a exposição a eletrônicos como celular, tablet, TV, especialmente ali perto da hora de você deitar para dormir. Tome a última refeição do dia pelo menos 2 horas antes de deitar e usando alimentos leves. Evite nicotina, evite o álcool, evite bebidas com cafeína como café, chá preto, erva mate, chá verde e também evite bebidas com cola, chamado cola, e também evite o chocolate. Providencie ambiente agradável no quarto de dormir, sem televisão, sem barulho, um colchão confortável, tendo uma hora certa para deitar e para levantar. Se praticando tudo isso que a gente chama de higiene do sono, mesmo assim continuar a dificuldade para dormir por causa de pensamentos perturbadores e ansiedade, considere ter uma consulta de avaliação com um médico psiquiatra, porque pode ser necessário alguma medicação
temporária e talvez alguma psicoterapia. Suzy comentou assim: doutor, seus vídeos têm me tirado da depressão e crise de ansiedade. Como identificar a raiz ou a causa das crises de ansiedade? Acredito que só identificando a raiz desse problema que conseguirei ficar curada. Que bom, Suzy, que meus vídeos têm sido úteis para você. Como eu já comentei aqui no Claramente, ansiedade excessiva pode ser ligada a conflitos que a pessoa viveu no passado, na infância e na adolescência e que ainda perturbam hoje e também em situações traumáticas na vida adulta. Junto disso, se a pessoa tem o que chamamos de ansiedade traço, isso significa que ela já nasceu com uma tendência para ser mais ansiosa do que o normal. Se você pensar em desde quando se sente ansiosa e verificar que é desde pequena, então possivelmente você tem essa ansiedade traço. Mas se quando era menina, até vamos dizer os 10 anos de idade, você reconhece que não era ansiosa, então possivelmente a causa ou as causas destas crises de ansiedade hoje devem ser relacionadas com situações estressantes para você na vida adolescente e adulta. Analise e pense o que pode estar produzindo isso e tente ver uma saída para aquilo que produz conflito hoje. Algumas vezes, alguém pode ter crise de ansiedade nem tanto relacionadas com conflitos importantes com pessoas, mas como uma consequência de uma forma de pensar que interpreta as coisas de maneira negativa ou contra si mesmo, com pessimismo. Pense bem e veja. Se for isso, ou seja, consequência de um jeito de pensar negativo, então a solução tem que ver com treinar o cultivo de pensamentos otimistas, de gratidão, de esperança e de perdão. Alguém que não se identificou pediu ajuda para insônia e obesidade. Sobre insônia, acabei de comentar agora mesmo, então pratique essas dicas para você poder melhorar. Essas dicas também servem para Andréia Fernandes, que mandou um pedido de ajuda para insônia. Obrigado pela participação de vocês. Quanto à obesidade, ela tem fatores genéticos, às vezes hormonais, psicológicos e ligados ao estilo de vida. Marque uma consulta com o nutricionista para a prescrição de uma dieta. Também é importante fazer não só a dieta, mas a reeducação alimentar que a nutricionista poderá ensinar. Alguns hábitos precisarão ser mudados para contribuir na redução do peso corporal excessivo. Isso inclui a prática de atividades físicas regulares e o melhor é caminhar ao ar livre o mais perto da natureza possível, 5 vezes por semana, se possível, 1 hora cada vez. Também elimine doces, embutidos, use cereais integrais, muita fruta, salada crua, legumes, verduras e use o mínimo de produtos de origem animal. O ideal para a nossa saúde é uma alimentação vegetariana. Mas é importante também analisar e ver se existem conflitos em sua vida que aumentam a ansiedade, porque pessoas com ansiedade e até com depressão podem aumentar o consumo de alimentos e assim ter ganho de peso. Não conseguindo melhorar sozinha, consulte um psicólogo para aprender a lidar com seu sofrimento emocional que pode contribuir para a obesidade. A Janete nos mandou a seguinte pergunta: sempre tive muita dificuldade nos estudos, não consigo aprender e isso me deixa muito triste. Isso tem cura? Obrigado, Janete, por estar aqui com a gente no programa. Existem causas diferentes que podem explicar a sua dificuldade com estudos. Você não mandou detalhes de sua vida, por isso faltam informações. Será que você tem ansiedade que prejudica se concentrar nos estudos? Se é isso, então é preciso fazer algo para reduzir essa ansiedade. Será que você é desatenta porque tem déficit de atenção? Se é isso, então procure tratamento com psiquiatra porque você pode ter o TDA, transtorno de déficit de atenção. Ou será que você se exige demais ou se sente sempre inferior e isto te desanima de estudar? Então, um conselho: faça força para ler o que você precisa estudar.
Não deixe nada em volta que consiga distrair você quando você for estudar. Bem, por hoje é isso. Eu aguardo a sua pergunta, que será respondida aqui gradativamente. Espero você aqui na próxima vez. Até lá.